a pessoa que tá ao contrário da briga, que era o Bruno, ele já tinha falado uma coisa que já deixou bem claro que ele se queimou. Se o Matheus, às vezes, por nervoso, fala uma coisa e ele se queima, é pior pra ele. Então, às vezes, é melhor ficar calado e deixa o cara se queimar ali sozinho. Pronto. Só que aí você tem seu ponto de vista, É, eu o tenho meu meu ponto. de vista, Então, e entendeu? aí eu tava tentando explicar, e não sei, eu acho Mas que assim, você se alterou. claro, Falando eu posso comigo. estar na hora da emoção, como eu vim lá de fora da dinâmica, e eu tinha acabado de abraçar o Matheus, eu sabia o que o Matheus estava passando, porque o que o Matheus passou foi o que Não, o Rod Bala já passou. Eu já passei, Eu já Felipe passei, passou. já tive uma discussão com o O Bruno. Felipe também fez. O meu estouro, por exemplo, o estouro do Matheus ali fora foi o mesmo estouro que eu tive no ao vivo. Na hora que ele veio falar, que falou da Mirella, então eu me exaltei. Então, assim, cada um às vezes tem a sua emoção, jeito. a maneira de se expressar. Nenhuma vez eu quis falar alto com você, ou o assunto não era relacionado nós dois, quando eu falo nós dois, é o casal, o Yugni e Mirella, Felipe e Nina. Então, assim, posso ter me exaltado na maneira de se expressar com você, mas me perdoe, não tem nenhuma vez eu ia falar uma coisa dessa. Se a questão de eu não deixar você falar naquele momento lá, realmente era porque eu estava muito nervoso, tinha tomado a ajuda do Matheus e estava numa situação muito delicada ali, complicada. Entendeu? Sempre falei que vejo você uma mulher muito autêntica, muito forte no seu posicionamento, na sua maneira de se expressar. A semana passada a gente teve um problemazinho, eu e o Felipe, mas não é motivo de eu estar falando isso, a gente já se resolveu e para mim vocês não são minha prioridade. Vocês não são minha prioridade número um. Eu tenho um Rod Bala e tenho um Matheus, entendeu? Mas se o que eu puder fazer, por exemplo, geralmente é assim, você vai cortando os dedos, os que mais interessam. Então você tem os primeiros e os que vê menos, né, assim? Sim. Então vocês sim estão numa escala minha. Mas não vou dizer a vocês que é a primeira, a segunda ou a terceira. Mas estão. Eu tenho uma afinidade, vejo alguns posicionamentos de vocês, talvez eu não concorde com uma situação ou outra. Não tenho por que não falar e esconder isso de vocês. Mas era só isso, eu só vim pedir desculpa ao casal, no geral. Não foi nenhuma maneira, eu acho, se eu fui grosso ou falei de uma forma alterada, não era meu desejo de magoar vocês dois, nenhuma forma. Então, eu tava esperando a gente trocar as ideias, na verdade cara, assim, como é que as coisas são engraçadas? Eu ia fazer isso lá na frente de todo mundo, porque eu achei desnecessário, tá ligado? Tom, sei que você fala alto, mas se eu quiser falar alto também, eu consigo falar alto, né? E aí você falou alto e batendo nas mãos, assim, ficou tipo todo... Eu passei o olho, assim, muita gente olhou, tipo, se assustando, sua mulher veio até ver o que estava acontecendo, que estava longe. E é tipo assim, cara, fica aquela situação, eu te passo uma vergonha ou a gente conversa depois? Ainda bem que a gente está trocando a ideia agora, porque a minha vontade era te passar uma vergonha. Mas eu não ia deixar isso acontecer porque... Entendeu? Porque eu achei que você estava muito exaltado. Aí o que aconteceu? Você foi falar, eu fiquei olhando para você, quando eu tentei falar, então tá bom, vou ouvir. Na hora de eu falar, você já saiu falando alto pra caramba, aí eu falei, meu... Aí mas já era sobre a questão do assunto no geral. Claro. O que a minha esposa tá falando, eu concordo com ela em gênero, número e grau. Não tô falando que o Matheus tá errado, eu só queria poupá-lo por cabeça quente, fazer uma cagada e botar tudo a perder, entendeu? Essa é a preocupação que eu tenho com os meus amigos, entendeu? E eu não quis trocar ideia com você ali na hora, porque Deus não permitiu mesmo. Não, mas não me leva mal, não me leva mal, não foi gosto. nenhuma maneira, não quis, ele tá doido, eu não grito nem com minha mulher, eu vou estar falando um negócio desse com a Nina. Então, vim só pedir desculpa mesmo, acho que realmente eu posso ter errado a maneira de me expressar, quem não me conhece, talvez o meu tom de voz seja agressivo na maneira de se expressar. Mas não tenho nada contra nenhum dos dois, pelo contrário, brinco, tudo, né, e... Vida que segue, eu só vim me explicar pra vocês. Beleza, não, já. tá bom. Boa noite aí pra vocês. Valeu, Aí, um abraço. boa noite, cara. Tchau, tchau. Deus, Desculpa aí. tchau. Mais uma vez. Esperar o negócio vir.